Deus, nós queremos realmente te louvar, te engrandecer, ó Pai, porque o Senhor tem sido bom, fiel, apesar das nossas limitações, Senhor, das nossas falhas. O Senhor é um Deus imutável, é um Deus que não depende de nada e ninguém para fazer, para se mover, e é um Deus misericordioso, e é um Deus que nos ama de tal maneira que entregou o seu único Filho para morrer por nós, para nos salvar. O Senhor é um Deus de aliança, e o Senhor quer que nós aprendamos, venhamos aprender mais sobre aliança, porque o Senhor realmente quer nos resgatar a cada dia para Ti, e que o Senhor venha fazer isso conosco, Pai, a cada dia. Que os nossos casamentos a cada dia seja entregue no Teu altar, e que nós possamos realmente entender a aliança que primeiro nós temos com o Senhor e depois nós temos com o nosso cônjuge, Senhor. Nós sabemos que os desafios diários são tantos, que a vida é difícil, que os desafios que passamos nesse mundo são grandes, mas nós sabemos que o Senhor é aquele que nos leva a andar por lugares altos, onde as dificuldades não podem, Senhor, nos impedir de avançar e de andar a vida que o Senhor tem para nós. Então, nessa noite, que nós possamos nos esvaziar, Senhor, independente de anos de casados, de experiência que nós possamos ter ou não, mas nós estejamos simplesmente abertos ao Teu agir e à Tua voz. É o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Vamos orar essa canção, essa bênção sobre as nossas famílias nessa hora.
se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, 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 amém. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, 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 amém. Sim, Senhor, nós queremos abençoar as nossas famílias. Nós queremos colocar, Senhor, os nossos filhos diante de Ti, Senhor. Oramos para que a bênção da Sua proteção, Senhor, esteja sobre o lar desta casa, Senhor, sobre cada família. Torre forte é o nome do Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor. Não confiamos em carros, não confiamos em cavalos, não confiamos na força do nosso braço, mas nós confiamos em Ti, Senhor. Tu és para nós tudo, Senhor, tudo, Senhor. Em nome de Jesus, receba essa adoração, Pai. Amém. Bem, pode sentar, queridos. As crianças já foram? Amém. Eu vou, nesse momento, refletir com vocês algo muito importante a respeito de casamento. Mas antes, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem aqui não tirou a foto lá na entrada? Tá. Todos deverão tirar, tá? Quer dizer, é um convite, não é obrigatório, óbvio, mas nós gostaríamos porque a gente vai enviar essa foto como lembrança para vocês, tá? Desse momento, para ficar registrada essa
essa primeira noite, né, essa primeira reunião, tá? Então, aqueles que chegaram antes, até esse momento, conseguiram tirar, mas quem chegou depois, ou enfim, chegou e não conseguiu tirar, não tem problema, não se preocupem, porque logo após, né, o término aqui, a Maju, ela vai ficar à disposição dos casais que ainda não tiraram a foto, tá ok? Bom, rapidamente, eu falo rapidamente porque, como eu falei, é uma reflexão, né, que eu vou fazer aqui com vocês, e depois a gente vai ter outros momentos aqui muito importantes, então eu não posso e não vou me alongar. Mas o tema que a gente quer trazer nessa abordagem aqui é sobre aliança. Então, não tem como falar de casamento ou pensar em casamento, e principalmente em casamento nos princípios da palavra do Senhor, se a gente não entender, e mais do que entendimento, se a gente não viver esse princípio. E é importante que a gente entenda o conceito básico de aliança. Então, aliança nada mais é do que um acordo, né, ou uma promessa que não pode ser quebrado. Então, a aliança ela também possui 3 características. Ela é unilateral, incondicional e irrevogável. Então, na prática, significa o quê isso? Assim, que quando eu faço aliança com alguém, significa que para que essa aliança seja cumprida, precisa simplesmente que eu faça a minha parte. No sentido assim, eu não vou fazer cumprir a minha parte só se ele fizer a dele. Ou se ele fizer, eu faço. Não. Então, ela é unilateral. E quando fala que ela é incondicional, unilateral porque depende de mim. Incondicional é porque não importa se o que ele faça. Mas, sei lá, ele mudou, ele isso, aquilo. Não. Eu preciso cumprir aquilo que eu prometi. A aliança que eu fiz não pode ser quebrada simplesmente porque eu fiz uma aliança. Então, o princípio de aliança é isso. E é irrevogável porque ela não pode ser quebrada. Não há motivos que determine a quebra de uma aliança. Estamos falando de aliança. E quando a gente fala de aliança, quando a gente vai estudar na Bíblia o que é uma aliança, a gente vê que Deus é um Deus de aliança. E todas as vezes que Ele marcou a humanidade por meio de homens, pela história da Bíblia, a gente vê Deus fazendo aliança com o homem. E nessas alianças, como eu falei, não vou aprofundar, a gente teria muito o que falar sobre as alianças da Bíblia. Existem 7, né, tipos de alianças. Não vou nem entrar nessa questão, porque, né, o foco aqui, a gente precisa correr aqui. Mas é importante que a gente entenda que o nosso Deus ele é um Deus de aliança. E Ele espera que a gente realmente entenda e viva a aliança dEle no nosso casamento. Então, para uma aliança acontecer, ela depende muito da integridade daquela pessoa em fazer cumprir o que ela prometeu. O que acontece na nossa sociedade, já, infelizmente, há algum tempo, é que a aliança ela tem sido confundida, ou, na verdade, trocada por contrato. E contrato tem outros princípios, outro significado. Diferente da aliança, o contrato ele é bilateral. Então,
funciona assim com o contrato. Eu faço algo se você cumprir a sua parte. Um exemplo, vou exemplificar, né, para ficar mais fácil. Vamos pensar na compra, venda de um carro. Eu vou vender, faz quando eu vou vender o meu carro para você. Só que aí a gente faz um contrato ali. E nesse contrato fica determinado assim, que para eu te dar o carro, realmente para ele passar no seu nome, você tem que me dar garantias de que você vai me dar o valor, repassar o valor do meu carro. Isso não aconteceu, então quebramos o contrato e eu quero meu carro de volta. Isso é um contrato. Então, vamos imaginar uma situação da aliança. Aí a gente imagina assim, que alguém chega para mim e fala assim: Emanuela, eu vou te dar um carro. Isso, até abrindo parênteses aqui, aconteceu em determinada época comigo. Uma pessoa uma pessoa da minha história ali, ela virou para mim e falou assim: eu vou te abençoar com um carro. E eu fiquei, né, toda, não sabia nem o que falava e tal, mas ela falou assim: não há nada que você fale que vai mudar isso. Porque assim, eu pensei na hora, nossa, mas ela podia dar esse carro para N pessoas, sei lá, e a família dela e não sei o quê. Manuela, não tem nada que você faça que vai mudar a minha decisão. Eu vou te dar um carro. Ok? Ela chegou para mim e falou: então nós vamos numa concessionária e depois se prepara que depois desse processo vamos passar no cartório e vamos passar o carro para o seu nome. Aí vamos imaginar que no processo aí, essa pessoa encontrasse com alguém e alguém soubesse que ela ia fazer aquilo, né, de me dar um carro, e essa pessoa começasse a falar mal de mim. Você tem certeza que você vai fazer isso? Emanuela, eu soube isso e aquilo dela. Se eu fosse você, eu não faria isso. Então, numa situação dessa, você podia pensar assim: nesse caso, eu acho que eu não daria mais o carro. Na aliança, a condição é: eu vou continuar dando carro para ela, porque eu dei a minha palavra. Eu fiz uma aliança com ela. E até essa pessoa que me deu esse carro, a gente tinha uma aliança em Deus mesmo. Mas, enfim, só para entender que a aliança, ela independe de situações, ela independe do outro, ela depende de quem prometeu, de quem se comprometeu, de quem prometeu algo. Então, a gente não pode esquecer desse princípio. E quando a gente vê na história da Bíblia, né, que as alianças aconteciam, Deus fazia as alianças, existiam os rituais. Toda aliança, normalmente tem um ritual de aliança, que é chamado de rituais de aliança. Foi assim com Abraão, que ele exigiu a circuncisão, né? Deus pediu isso para marcar ali o povo dele, através da circuncisão. Enfim. Na nossa sociedade, quando a gente fala do casamento, o próprio casamento é um ritual, né? Que a gente vai lá, frente a testemunhas, mediante testemunhas, e ali, olha que coisa interessante, mesmo o pastor, o celebrante, enfim, o padre, né, sei lá, no caso, de repente, alguém que casou com o padre, né, enfim, o pastor, mesmo ele sabendo que você está ali porque você quer casar com aquela pessoa, você preparou tudo aquilo, você gastou um dinheiro, e ainda assim, o que ele faz diante daquela... Obrigada. Diante daquela situação? Ele pergunta para você, né, para o seu cônjuge, né, para o seu parceiro ali, para o noivo e para a noiva: você realmente quer se casar com ele? E aí faça os votos, né? É interessante que esses votos ainda são feitos, no sentido de, na alegria, na pobreza, na alegria, na
tristeza na alegria, pobreza, riqueza e tal. Apesar deles falarem que é ultrapassado, a gente ainda ouve esses votos, mesmo quando o casamento não é cristão, às vezes a gente ouve, né? Por quê? É um ritual de uma aliança que está sendo feita ali, para que as pessoas ao redor, né, as pessoas ali, possam testemunhar daquele momento que você está fazendo um pacto, uma aliança. E aí, o que acontece? O que a sociedade vem para estragar, corromper, né, a questão da aliança? Ela distorce, falando assim, quer saber? Não é bem assim, não. Isso não existe mais, né? Casou, se não deu certo, vai ser feliz. Como assim? Quando a gente está debaixo de uma aliança e a gente é fiel àquilo, primeiro é a Deus. E por causa dessa fidelidade, desse princípio de fidelidade ao Senhor e depois para com o nosso cônjuge, existe proteção, existe bênção de Deus. Então, e o contrário também existe, né? Se a gente se afasta da bênção, a gente tem a maldição, a gente tem as consequências. Então, o que a Bíblia nos ensina a respeito de modelos de casamento? Também não vou pregar, né, sobre isso. Mas é bom só a gente lembrar. Em Efésios 5, 22, enfim, a partir desse versículo de Efésios, capítulo 5, Paulo começa a falar sobre como que a mulher deve se comportar em relação ao marido, o marido em relação à mulher. E aí uma das coisas que ele fala, né? Mulheres, no 5:22 fala, mulheres, sejam submissas ao seu marido, né? E depois ele vai falando, né? Marido, que você precisa ser o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é a sua noiva. E aí, eu não vou aprofundar nisso, mas é importante que a gente saiba o modelo que Jesus está nos passando, nos ensinando, né? Paulo está nos ensinando ali, é esse. É um amor de aliança, é um pacto, é incondicional. Que o marido precisa amar a esposa como Cristo amou a igreja. E Cristo amou a igreja, mesmo sabendo que a igreja, às vezes, que a igreja somos nós, né? Nós somos falhos. Ele vai vir buscar uma igreja sem máculas, né? Ele quer que a gente se santifique. Ele está nos dando tempo para isso, né? Então, Ele vai buscar a sua noiva assim que Ele quer nos encontrar. Por isso que nós precisamos nos preparar para o grande dia. Mas o Senhor está nos ensinando ali que esse amor, essa entrega do marido, esse amor que o marido tem que ter pela esposa, e o comportamento da esposa em relação ao marido, é aquilo que Ele compara esse relacionamento da igreja, dele, com o noivo, com Ele, né, Jesus. Então, é tudo muito sério. E é tudo muito santo, né? Para a gente, no dia a dia, nos problemas quando vem, e as discussões que a gente tem, né? A gente é de carne e osso, às vezes a gente se altera, e às vezes a gente fala bobeira, que não deveria, ter que pedir perdão depois, né? Mas a gente precisa se lembrar. O que a gente fez diante do altar? E que vale a pena ser fiel a essa aliança. E a gente precisa ir até o fim. E a gente precisa perseverar e crer que, perseverando, nós seremos felizes com essa aliança, nessa aliança. Então, talvez, eu já estou terminando, tá? Mas talvez você esteja me falando, esqueci de pegar aqui minha Bíblia, vou pegar aqui no celular. Talvez você esteja me falando assim, mas você fala isso, Emanuela, porque você não conhece
o meu marido. Talvez aqui não, né, gente? Talvez, não sei. Pode ser que aqui entre nós não tenha um casamento assim. Ou talvez tenha. Mas se tem ou não tem, você também pode se lembrar de algum exemplo de casamento que você possa falar assim: ela está falando tudo isso, eu sei que a Bíblia fala, mas olha, Senhor, eu conheço umas histórias, uns casamentos aí que eu acho que não tem solução, não. Não, acho que não tem como, porque é muito, muito sério. Então, quero ler com vocês, rapidamente, uma história aqui que também foi muito séria. Em Marcos 5, versículo, a partir do 15... Não, desculpa. Marcos, capítulo 5, versículo 1 ao 5. Vou ler aqui que fica melhor, né? Entre mentes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Gente, é uma situação de um homem que vivia há muito tempo endemoniado. Mas olha o estado desse homem. Olha a situação que esse homem se encontrava. Era um homem, parecia que era um bicho, né? Que estava falando de um bicho, de um monstro, sei lá, né? De tão estranho que é a descrição da situação que esse homem vivia. Mas, o que aconteceu com esse homem? Vamos ler. O que aconteceu ali é que ele teve um encontro com Jesus. E só vamos ler o finalzinho aqui. Depois, se você quiser, você pode. Eu sei que vocês conhecem, muitos conhecem essa história, tá? Mas se você quiser reler em casa, lá no versículo 18 ao 20. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Peraí, eu não vou ler para a gente, né, encurtar aqui, mas o que aconteceu foi que esse homem foi totalmente restaurado. Jesus, ele o curou, ele o restaurou, e ele foi visto como, né, as pessoas não conseguiam reconhecer mais. Como que pode aquele homem, daquele jeito? E aí ele estava todo bem vestido, conversando normalmente, e as pessoas ficaram admiradas, né? Só continuando aqui, para a gente finalizar, no versículo 19, fala que aquele homem, ele, depois que ele foi, né, que ele foi curar, enfim, recebeu a libertação, ele queria andar com Jesus, ele estava desesperado, quero Jesus na minha vida, né? E aí ele foi, e Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. O último agora, para a gente finalizar. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Você parou para pensar, quando você se deparou com uma leitura dessa, que aquele homem, ele podia ser marido de alguém? Às vezes a gente lê a Bíblia e não se coloca muito num lugar, né? A gente só vê o foco, aquele pontual. Mas aquele homem poderia ser o marido de alguém, poderia ser o pai de alguém, o filho de alguém, né? E aí, quando ele quis ir, não, Jesus, eu vou contigo, quero ir junto com você nas suas viagens. Jesus falou, vai lá para os seus. Sabe por quê? Porque as pessoas ao seu redor, a sua família, ela precisa ser restaurada junto com você. Elas precisam ver o que eu fiz na tua vida e também receber a restauração e crer no meu poder. Então vai lá e testemunha o que você viveu, porque é isso que eu quero fazer ali.
Então Jesus estava muito interessado na cura, na restauração daquela família, ele não só daquele homem. Então, queridos, a minha oração tem sido, e eu sei que não é só minha, tenho certeza que da liderança dos nossos pastores, é que cada um de nós sejamos, sim, muito preocupados com a nossa família, porque ela é o nosso maior ministério, precisa ser. Mas depois que a gente se posicionar, ou enquanto a gente se posiciona, que a gente não deixe de querer ser agentes transformadores nessa sociedade tão corrompida que vivemos. Porque o Senhor nos chamou para ser sal e para ser luz. E ser sal e ser luz é dentro dessa sociedade que tem trocado aliança por contrato. Mas o Senhor nos ensina que é possível, sim, termos e vivermos uma aliança no nosso casamento. Amém? Que Deus abençoe vocês. Muito bem. Boa noite a todos. Novamente, né? Muito bom estar aqui. Que bom que vocês responderam, que bom que vocês toparam estar aqui nessa grande sala que a gente criou. Quem vai me ajudar a explicar direitinho essa sala são os meus amigos Lucas e Débora, que já pode vir aqui comigo. Nós criamos esse ambiente, e eu acho que esse ambiente, se Deus assim permitir, vai nos acompanhar por alguns meses, porque a gente precisa tocar em alguns assuntos, às vezes fáceis, às vezes um pouquinho mais pesado, né, Débora? Mas precisam ser tocados, a gente precisa conversar sobre algumas coisas, e nós temos a expectativa de que Deus possa usar histórias incríveis que a gente vai escutar aqui, de testemunhos de pessoas comuns, que vocês possam ser edificados com essa conversa. Débora, que bom que você está aqui. Lucas, bom demais ter vocês, meus amigos, aqui me ajudando a conduzir esse bate-papo, essa conversa. Débora, quer chamar nossos convidados? Vini, eu quero, mas antes o Lucas... Antes eu queria agradecer, né, que a gente está aqui. É que eu perdi a deixa aqui, desculpa, gente. Eu perdi a deixa, mas eu queria agradecer que a gente está aqui, né, e que gostoso que é a gente sentar para conversar, né, para a gente sentar com pessoas que a gente gosta, para conversar, para trocar ideia. E falando em pessoas que a gente gosta, agora sim a Débora queria chamar essas pessoas para cá, né? Eu vou começar fazendo uma introdução dos casais, e se você ainda não sabe quem a gente vai chamar, essa é a sua oportunidade de testar aquele seu feeling amigo secreto. Sabe, quando você acha que está no amigo secreto, a pessoa fica, sou eu, não sou eu, meu Deus, será que é eu? Então, vamos ver se vocês estão atentos. Esse casal são os nossos padrinhos de casamento. Ó, quem sabe, sabe, né, Lucas? Eu sei. Há 3 anos atrás, nós prometemos que levaríamos eles para jantar na nossa casa. Então, estamos devendo. Desculpa, gente. Em nossa defesa, quem é nova dona de casa, como nós, né, como nós do Amor somos, a gente estava tentando treinar para ficar muito bom na cozinha, para a casa ficar impecável, para quando a gente receber ele ser aquele glamour, sabe? E aí... Chamar para comer uma pizza? Não, a gente tinha que fazer a pizza para que a gente queria fazer a massa para receber eles, de tão queridos que eles são. E aí a gente tinha prometido para a família do Davi e para eles. Recebemos a família do Davi 1 semana antes da pandemia, vocês lembram? Aí a gente falou, não, agora a gente está pronto, a gente vai chamar eles. Aí pandemia, né, amor? Aí, mas estamos sendo presenteados aqui pela graça de Deus de recebê-los na nossa sala de estar. Que a igreja é a nossa casa também, né? Então, espero que eles se considerem já um pouquinho, nossa dívida já um pouquinho paga. E a ideia que a gente quer ter com eles aqui é o tipo de conversa que a gente teria na nossa casa, né? E é isso que a gente quer promover aqui, uma conversa que seja leve, descontraída, mas que também seja profunda, porque eu acho que enquanto a gente escuta os outros falando, a gente também pensa um pouco na nossa vida, né? E eles são um casal que a gente gosta muito de escutar falando. Eu tenho a impressão, claro que cada casal tem a sua história, né, gente? Tem aquilo que a gente compartilha e tem aquilo que é tão profundo que às vezes não dá para compartilhar, né? Mas eu tenho a impressão que se houvesse uma receita de casamento perfeito, eu conseguiria com eles. E eu estou disposta a pagar. Mas
talvez não muito, porque deve ser muito caro. Eles são pais de duas crianças. Ai, meu Deus, eles que não me escutam falar isso. E um Que eu já vou adolescente. ser, eu já vou Pelo ser amor corrigida. de Deus. Queridos, e quem conhece aqui também, quem tem o prazer de conviver com eles, sabe como eles já demonstram o lar que eles vieram, onde eles estão, eles irradiam quem é Jesus, eles irradiam aquilo que eles recebem em casa, que é a Ana Clara e o Guilherme. Então, eu estou falando de Flávia Alexandre! Muito bem. Pessoal, para o vamos palco. aplaudir, honrar a vida deles. Pode subir, ficam à vontade. Você não se identificou no amigo secreto, né, Ale? Eles tinham me convidado, mas não tá batendo. Esse casal, o próximo casal que a gente vai chamar, é um casal que eu vejo como uma vida de entrega. E aí eu vou dizer por quê. Às vezes estou eu nas redes sociais, né, principalmente aí antes da pandemia, e estava lá com os meus pezinhos para cima após domingo, pensando, meu Deus, amanhã é segunda. E aí, eu olhava o Instagram deles, o Facebook, e tinha gente na casa deles. E não é qualquer gente, é gente jovem. Vocês sabem o que é gente jovem na sua casa? Tipo, domingo à noite, sem ter onde ir nessa cidade, e tipo, curtindo a noite na sua casa? Às vezes, eu entrava no sábado nas redes sociais dele, e tinha gente na casa deles. E aí, no outro dia, encontrava com eles aqui na escola dominical, quando eu conseguia acordar, e eles estavam acordados. E eu falava, meu Deus, como? Como consegue? Então, eu vejo que é uma vida de entrega que eles têm, porque eles, além de muitas atribuições, são os líderes de jovem. Então, dá para enxergar na vida deles também quanto Deus tem trabalhado e tem frutificado, não só dentro da casa deles, porque eles têm uma filha maravilhosa, mas também o quanto tem abençoado outros filhos, tão maravilhosos quanto, eu espero, que Deus tem entregado para eles. E eu estou falando da Noemi e do Gilmar. Tá gravado. Pela pedra chegando. Esse convite vem, hein? A pergunta que eu vou fazer agora para os casais, ela tem a ver com isso. Inclusive, eu vou aproveitar para devolver um livro que a Noemi me emprestou há muitos anos, brincadeira. Peguei também antes da pandemia, não devolvi. Inclusive, Gilmar e Noemi são um grande acervo, viu, de livros. Eu estou fazendo aqui essa propaganda. Não façam como eu, que demora 2 anos para devolver. Devolvam rápido, na medida do possível. Mas esse livro fala sobre vislumbres da graça. E ele é de uma mulher que escreveu, uma mulher esposa de um pastor. E ela vai falar do cotidiano. Eu achei maravilhoso, porque o livro inteiro é Deus falando com ela no cotidiano. Então, aquele clássico, estou lavando a louça, mas, por exemplo, ela fala sobre hospitalidade. A gente escuta muito falar sobre hospitalidade, mas ela fala de hospitalidade quando a pessoa que você convida para ficar na sua casa quebra o seu prato favorito. Olha só que difícil, né? Quem tem um apego ali pelas coisas do lar... Você chama um monte de gente, aí você põe aquela taça bonita, aquele prato bonito, e a pessoa vai e quebra, e fica desfalcado o seu jogo, né? Vocês têm apego com isso? Não sei, eu tenho um pouco. Eu fico tipo, eu tinha 5, agora eu tenho 4, não posso mais chamar 5 pessoas. Então, assim, essas coisas do dia a dia, e Deus fala, não, se tudo que eu tenho, se tudo que você tem é meu, e se você tem que ser hospitaleiro, você tem que ser hospitaleiro com tudo, né? Inclusive com o seu prato favorito. Então, eu quero chamar primeiro o Gilmar e a Noemi, para contar, e aí espero que a gente consiga entrar um pouco aí dentro da rotina deles, de quem eles são, contar para a gente, assim, uma história, né, dessa pandemia, que vocês, ou não, né, mas que vocês sintam, assim, que Deus falou com vocês, que Deus trouxe algum ensinamento para o casamento de vocês, que é um destaque, assim, na trajetória de vocês. Boa noite, pessoal. Beleza? Estamos aí.
Graças a Deus, não como o cara do vídeo, né? Na verdade, o tempo que a gente teve nessa pandemia, assim, em casa, foi bem curto. A Noemi é bancária, não houve pandemia no banco, né? Ele continuou funcionando normalmente. E eu fiquei alguns meses em casa, nesse período em que a escola fechou, os primeiros 3 meses assim, da empresa também fechou, eu fiquei trabalhando em home office, né? Então foi um grande desafio mesmo, o cotidiano, né? Realmente conciliar o trabalho ao mesmo tempo e cuidar de uma criança de 3 anos me deixou um pouco mais careca. Foi um desafio muito grande, né? Mas, por outro lado, é muito bom o tempo que eu tive a mais com a Laura, né? Conhecendo detalhes dela, podendo perceber coisas novas dela, do crescimento dela, do desenvolvimento. E além de ter um desafio também com o tédio que ela sentia, né? Porque muito pouco se fala sobre as crianças na pandemia, né? Mas eu acredito que elas foram as que mais sofreram, porque elas estavam na rotininha delas, de escola, de suas atividades, e de repente tudo fechou, né? Os adultos ainda de alguma forma trabalharam, né? Seja em home office, em outros meios, mas as crianças sofreram bastante. A gente via de um processo com a Laura, por exemplo, que ela tinha acabado de sair da chupeta, faziam 2 meses, estava indo super bem, só que com essa paralisação toda, a gente começou a perceber uma irritação muito grande nela, não estava dormindo mais à noite, então... Oi? Quando eu chegava em casa, eu não sabia quem estava mais irritado, se era ele ou se era a criança, né? Por conta dela, da chupeta, e ele, né, por conta de... Então foi bem difícil, assim, esse pequeno período. Mas, por outro lado, foi bom nesse sentido, né? Nós pegamos Covid, a Noemi passou um tempo em casa também, né? E nesse meio tempo, tudo como a Débora disse também, a questão dos jovens, né? Então, a nossa casa sempre esteve aberta, assim, na medida do possível, né? Onde nós conseguimos nos reunir, em alguns momentos ali, onde estava um pouco mais tranquilo ainda. Mas, se tem uma lição assim, que a gente pode tirar, né? Vou passar para ela daqui a pouco também, mas uma coisa que a gente percebeu assim, é que a gente não está no controle de nada mesmo, né? E de forma sutil, isso acaba vindo nas nossas vidas, né? De que a gente tem um certo controle. Isso é um grande engano, né? Nós não temos o controle de nada. Então, nós devemos buscar viver uma vida mais leve, sabe? Sem se preocupar tanto, né? E eu acredito que a pandemia veio para todos e, com certeza, ela revelou coisas e potencializou coisas também que já haviam dentro do lar de cada um, né? E assim, a vivência em si com os jovens, né? E eu até admiro muito o Gil por isso, e não, assim, um pouco antes até da gente começar a trabalhar com jovens, ele já tinha um quê, assim, questão de ler livros, estudar sobre casamento, e foram acontecendo algumas coisas no meio dos jovens em si, né, com relacionamentos de jovens casais, né, e que isso, assim, trouxe muito à tona o que ele tinha estudado, que ele tinha já, assim, eu acredito que por uma inspiração do Espírito Santo, ele já tinha se preparado, né, para lidar. Então, assim, eu peço a Deus para que ele continue com essa fome, com essa sede de buscar, de entender, de conhecer essa vivência de casamento, e assim, pontos que nós conseguimos, de problemas, né, de situações que a gente começou assim a pensar, nossa, né, essa situação a gente assim não viveu, mas glória a Deus que a gente tem o Pai, a gente tem, né, por conta das buscas que ele fez, dos estudos que ele fez, né, em alguns pontos, que a gente conseguiu ajudar e suprir alguns casamentos, alguns jovens que estavam passando por algumas situações. Então, assim, e nisso na pandemia, né, durante esse período que a gente está com jovens há 3 anos. Então, assim, são situações que trouxe também muito por conta de livros que ele foi atrás para conhecer, para estudar, para ler. Então, isso vale a pena muito também dentro do casamento, né?
Um ponto bom aí também, né? Teve bastante situações assim dentro do nosso relacionamento, ministeriais, né? Mas coisas que a gente não tinha o hábito de fazer, apesar que não é um hábito que foi construído, mas no período de pandemia lá, a gente pôde desfrutar de alguns momentos juntos em casa, sabe? De coisas boas em casa também, né? Assistir uma série juntos, fazer coisas que a gente não tinha tanto hábito de fazer por conta da correria cotidiana mesmo, né? Então, tem o lado ruim, né, do rapaz do vídeo aí, né, que mostra a realidade de muitas situações, né, mesmo, mas acho que a gente tem que sempre tirar proveito das situações que vão surgindo, né, e a gente está vivendo uma pandemia agora, daqui a alguns anos a gente não sabe o que vai vir, né, mas nós temos um Deus que é imutável e que Ele proveu uma graça para todas as situações que a gente for viver, né. Flávia, Alexandre, vocês têm para nos contar aí sobre Deus agindo no cotidiano? Bom, boa noite, gente, tudo bom? Eu acho assim, a pandemia começou, eu acho que nós, até como a maioria, a gente não achava que ia demorar tanto, né? Então, nós tivemos, assim, fases diferentes lá em casa. Eu acho que a nossa primeira fase foi de arrumação, né, Lê? Nossa, tinha coisa lá em casa que fazia não sei quantos anos que a gente precisava mexer e não mexia. Então, fizemos, assim, muita arrumação, compramos jogo de tabuleiro para brincar com as crianças. E no começo era tudo lindo, era novidade, né? Mas aí logo nós começamos a perceber que ia levar mais tempo, né? Nós sentimos muito em casa com as nossas crianças também, com o nosso filho adolescente nesse ponto menos, mas a nossa pequena sentiu muita falta da escola, né? A Débora sabe disso. Ela até desenvolveu uma intolerância à lactose, uma coisa que ela não tinha. Surgiu durante a pandemia, a gente atribui até que possa ter sido emocional, mas nós assim, trabalhamos muito também, tanto eu como o Alexandre, nos adaptamos, né? Tivemos que acostumar, a gente trabalha com a justiça, começamos a fazer audiências virtuais, muito diferente, sabe? Para nós se abriu assim, um novo mundo também, que eu acho que até vai ser positivo daqui para frente, né? O Alexandre também, não sei se ele vai querer falar um pouquinho, se envolver um pouco com aquele projeto Corona Vida, que é daquele colega nosso, né, o Enilson, que é promotor de justiça. Ele teve umas experiências muito marcantes também. E nós também pegamos Covid, né? Uma coisa interessante, assim, historinha que vocês pediram, eu peguei primeiro. Então, eu comecei com meus sintomas num sábado de manhã. Então, eu fiquei de sábado até segunda-feira, num quarto, isolada. Até comentei com a Eide, escrevi, eu vou aproveitar, ler, vou orar. E o Alexandre cuidando da casa do lado de fora. Levava bandeja para mim, deixava. Quando chegou na segunda-feira, ele começou a ter sintoma também. Então, quando deu positivo, ele ficou numa alegria, porque eu ia poder sair do quarto e fazer as coisas. Então, eu nunca vi alguém ficar tão contente com um positivo. Ele me abraçava tanto que não precisava mais. Saudade, estava morrendo de saudade. E sua pilha de livro ficou lá, né, Flávia? Então, olha, isso me marcou. E a Clarinha também, tadinha, ela também deu positivo, mas ela também estava com saudades de mim. E aí, no fim, o nosso filho adolescente, aí ele ficou isolado, e aí nós três circulávamos pela casa. Mas isso para descontrair, viu, gente? Não, mas foi boa, querido. Mas assim, agora falando sério também, não que isso não seja, né? Mas, né? Não que isso não seja sério.
uma lição, por assim dizer, né, que nós também, não diria que foi uma lição, mas algo de positivo nisso tudo. Eu não sei se depois vai ter, eu não lembro mais, né, não sei se vai ter. A gente chega onde a gente chegar. Enfim. É uma conversa. Mas quem aqui tem o hábito de orar junto com a esposa com o marido? Pode levantar a mão, fazendo um favor. Não, sem querer constranger de forma nenhuma, nós somos todos irmãos aqui, né? Verdade. Uma maravilha, vi alguns aqui. E nós já tínhamos esse hábito de orar juntos. A gente já faz um tempo, já faz alguns anos já que nós criamos um hábito mesmo de orar junto. Só que na pandemia, como estava, muito embora a gente estivesse trabalhando bastante, mas estava trabalhando em casa, né? Então o espírito de oração ele acabou demorando um pouco mais, né? A gente já não orava mais tão rápido, né? Tinha dia que, né? Mas nesse ponto da oração em casal, eu achei que foi bom, né? Foi mais tranquilo para orar, entendeu? E aliás, irmãos, de verdade, isso aí eu sugiro ou recomendo aos irmãos que adotem isso como prática. Amém. Na vida do casal. E eu vou falar bem verdade, é chato. Estou sendo bem sincero. No começo é chato, você não quer, entendeu? Não, estou sendo sincero. Assim, no começo você não vai querer orar junto, mas aí acaba virando um hábito. E a hora que você vê, você não consegue mais passar o dia sem. É lógico que eu até costumo falar, já falei isso para os outros já. Tem dia que a gente reveza, cada dia é um que ora, né? Mas tem dia que normalmente acontece mais comigo isso, né? Às vezes estou mais atravessado, assim, eu falo, não, hoje não vai dar, ora você, né? Mas mesmo assim a gente cumpre, né? É um compromisso mesmo, e isso tem nos ajudado como casal, Não, muito legal isso, muito legal. Eu acho que isso pode ser uma das coisas que fortalece o relacionamento de vocês como casal também, né? Vocês buscarem a Deus juntos, né? E aproveitando essa deixa aqui, né, do que fortalece o relacionamento de vocês, também vou perguntar para vocês isso, então prepara aí. Mas eu estava pensando aqui no que a gente pode falar de pilares de um relacionamento. O que seria um tripé de um relacionamento e se isso mudou na pandemia, né? Luquinhas, com a gente acho que não mudou. A oração, a amizade, né? Eu falo assim, não preciso nem parar para pensar. Ele é meu melhor amigo. Somos confidentes um do outro, não tem segredo. E é até um problema quando alguém fala alguma coisa para ele e pede para não falar para mim. Não é todas as vezes que ele conseguiu, viu? Vou dispor aqui. Porque a gente tem muito, assim... Então, é a oração, né? Jesus, a amizade... Falta uma perna, me ajuda, amor. Mas isso a gente tem, assim, muito forte. Não, mas já são duas... Confia muito um no outro, né? Nós temos, acho que a gente, não, de verdade, falando sério, irmãos, nós não temos eu vejo que muitos casais, às vezes amigos nossos, tal, têm ciúmes um do outro. Assim, não tô dizendo que não valorizo de forma nenhuma, não é isso. Eu estou falando pelo o mau ciúme, se assim posso dizer, né? Mas nós não temos, a gente confia muito, de verdade, um no outro, né? Talvez pelo fato de ser muito amigo e muito confidente um do outro, né? Entre nós, de fato, não há segredos, né?
nó- nós temos como é que é o conceito de casamento? É a comunhão plena de vida. O conceito jurídico de casamento é esse, comunhão plena de vida, né? E nós tentamos levar isso ao pé da letra, na realidade, ter uma comunhão plena de vidas. Por exemplo, eu sei que é um assunto delicado esse, mas conta bancária. Nós não temos isso, esse aqui é o meu dinheiro e esse aqui é o dela, né? Eu pago essa conta, ela paga essa. Não, é tudo uma coisa só, né? Tudo uma coisa só. E foi assim desde o começo, desde quando a gente casou, né? Que eu não tinha um gato para catar pro rabo, né? E mesmo assim era tudo nosso, né? Na verdade, era tudo da Flávia, mas era tudo nosso, né? Não, estou sendo bem franco. E eu acho que isso também é um ponto fundamental na união do casal. Né? Alexandre, que bom que o alicerce foi formado lá atrás, né? Foi construído isso desde o início, né? Isso é muito importante. Que a gente vê que isso às vezes gera discórdia no casal. Né? E na nossa humilde opinião, uma discórdia desnecessária, essa divisão assim de compartimentos, né? Talvez uma coisa para se pensar. Verdade, sim. Meu pai até falou uma coisa meio... Ele estava falando com a minha mãe, né? Nossa, a gente casou e tudo que é seu é meu, e o que é meu também. Eu tenho tudo. Né? Então, os dois têm tudo, na verdade, não é mesmo? Mas a mesma pergunta para vocês, Gilmar e Noemi. O que são, para vocês, também os fundamentos aí do relacionamento? E se isso mudou com a pandemia? A gente acha que também não mudou, né? Acho que só foi fortalecendo e a gente aprendendo mais, né? Nós somos um casal novo, assim, a gente se considera, pelo menos, né? 7 anos de casado, nós vamos fazer 8 no final do ano. Então, nós ainda estamos aprendendo muitas coisas, né? A gente não se considera conhecedor de todas as áreas, né? A gente está caminhando para isso, né? E a gente tem estudado bastante sobre esse tema, é um tema que a gente gosta de ler a respeito. E o que a gente considera, assim, pilares mesmo, primeira coisa, o amor a Deus, né? Nós colocando Deus acima de todas as coisas em nossa vida, e nós dando o amor que é devido a Deus, nós vamos conseguir amar nosso cônjuge, as pessoas e as outras coisas como elas devem de fato ser amadas, né? Então, a primeira coisa é isso que a gente entende como amor a Deus. A segunda coisa, até que foi dito aqui, né, é a aliança. Né? Então, a aliança é o que sustenta o casamento. Né? Eu prometi para ela, ela prometeu para mim ser fiel até o fim, né? Estarmos juntos até o fim. E isso a gente entende que a gente só vai conseguir levar isso até o fim com companheirismo, com amizade, com diálogo, com cumplicidade, sabe? Caminhando junto, indo juntos para o mesmo lugar. E assim, abrindo um parênteses, né? Você tem 2 opções no casamento: ter um casamento feliz ou ter um casamento infeliz. Né? No nosso contexto cristão, o divórcio não é uma opção, né? Lógico que vai depender muito de uma situação extrema, né? Mas no geral não é uma opção, né? Então a aliança é uma coisa que é uma base, é um fundamento, né? E o terceiro pilar é o amor e o respeito, né? É o que Paulo vai dizer lá em Efésios 5, né? Para o marido amar e para a esposa respeitar, né? Então, quando os dois entendem isso, né? O marido amando a esposa como Cristo amou a igreja, né? Cara, isso é tremendamente poderoso para um casamento, né? Porque desse amor vai fluir todas as outras coisas perfeitamente. A gente tem aprendido isso, né? E visto isso no nosso relacionamento. Então, acho que assim, a pandemia para a gente fortaleceu e agregou nesse sentido, sabe? O tempo a mais que a gente teve, a convivência, às vezes, de alguns meses que ficamos mais próximos, né? O tempo que ela pegou Covid, que eu peguei, que a gente ficou praticamente todos os dias juntos ali. Então, assim, isso aí foi agregando mesmo, né? Lógico que tem
os ranços do dia, né? Isso é comum, né, gente? É normal, né? Acho que não precisa nem falar, mas o importante é isso, né? Tá debaixo dessa realidade, né? Que as coisas vão fluir bem. É isso aí. Vou direcionar essa próxima pergunta para você, Alexandre e Flávia, porque é o seguinte: eu estava lendo em algumas revistas e o ramo que mais lucrou nessa pandemia foram os supermercados, com certeza, né? Mas o terceiro ramo que mais lucrou no Brasil foram as casas de material de construção. Porque todo mundo em casa percebeu rachadura, percebeu que estava na hora de trocar um piso, percebeu um defeitinho aqui, um defeitinho ali, e às vezes até construíram até um cômodo novo em casa, né? Tiveram tempo para isso. Mas olha só, eu escrevi algo, não quero perder a essência do que eu escrevi. Por que alguns casais é mais fácil reparar ou até mesmo construir casas e paredes de alvenaria do que enfrentar os seus próprios problemas e consertá-los? Porque nós estivemos muito tempo dentro de casa. E com certeza algumas rachaduras nos relacionamentos ficaram mais visíveis. Então por que é tão difícil confrontar e enfrentar esses problemas e consertá-los? Aproveitando que vocês passaram pelo período de arrumação, né? Segundo vocês, então acho que vocês viveram isso e a gente ficou pensando sobre isso, né? Muita gente percebeu coisas na casa que não eram legais, porque por muito tempo da gente passar fora de casa, as pessoas viram, não é aconchegante, não é gostoso estar aqui, vou arrumar, vou melhorar. Mas aí quando é algo profundo, né, não é algo tão superficial quanto chamar um pedreiro, apesar de quão difícil isso é, quem faz reforma sabe. Mas, né, algo que é profundo, que realmente poderia gerar uma mudança mesmo, é mais difícil de mexer, né? Conversando até esse período, também foi período de muita conversa, né? Não só entre nós, mas com relacionamentos, né, que a gente tem, embora não tanto fisicamente, mas esses assuntos vêm à tona, né? Até pela nossa área de serviço. Não sei se é isso, qualquer coisa vocês me interrompem, mas o que se observou muito, com muitas pessoas que a gente trocou ideia, nos relacionamentos, no casamento em si. Nesse período, o que eu mais percebi, e essas pessoas também, foram que os casamentos que já tinham uma certa base se fortaleceram. Verdade. E onde havia uma pequena rachadura, essa rachadura se expandiu. Então, isso foi assim, uma constatação meio assim comum, com pessoas assim que nós conversamos. E lógico, porque quanto mais perto, mais atrito, né? Pessoas próximas a mim até chegaram a comentar, ainda bem que eu voltei a trabalhar. Se eu ficasse mais uma semana com a minha mulher, ia dar divórcio, né? As pessoas falam brincando, mas a gente nota, assim, que foi isso que aconteceu. E nós aqui, acho que a gente pode dizer, embora a gente se considere um casamento com base, né? Uma base em Jesus, nós também tivemos os nossos momentos, mas que não chegar, por exemplo, o dia que eu esqueci o filtro da água aberto, né, Lê? Lê tem uma mania de limpeza, E alguma das crianças me distraiu, o copo de água que estava enchendo, não sei nem quantos minutos ele ficou enchendo. Estufou o armário da cozinha. Nossa, alegria do Lê. Em puxar a água com o rodo. E puxando e falando, e puxando e falando, e puxando e falando. E a gente rindo, porque acaba sendo engraçado, né? Então, nós temos nossos momentos, assim, no dia a dia. Mas, infelizmente, onde tem, às vezes, feridas mais profundas, às vezes não tão expostas, na pandemia, essas feridas se expandiram. Uma coisa que eu vi muito, que não é normal, graças a Deus, entre nós, mas o nosso trabalho, nós vimos muito, foi o aumento da violência doméstica. Sim, é verdade. Uma coisa assim, vocês não têm noção.
gritante mesmo. Assim, os vícios, né, aumentaram, né, aquele marido que tinha problema com bebida intensificou, o desemprego, o endividamento causou isso, aumentou a violência dentro de casa, o abuso infantil aumentou. Tudo isso nós comprovamos, sim, infelizmente. Alexandre, pode falar. Perdão, eu só ia falar uma coisa. Antes, uma piada. Estou me sentindo no sofá da Hebe. Olha, eu tenho amigos que falaram que era o Jô Soares, eu, né? também. Não sei porquê. A Fátima Bernardes e Serginho Groisman. Viu? Mas você sabe, em cima disso que a gente está falando, eu tenho uma frase, um pensamento assim, que eu li faz tempo, eu tenho até gravado nas notas do meu celular. E é bem verdadeiro. Quanto mais perto a gente fica, que ela estava falando, tal, né? A intimidade gera conflitos, né? Só que nós temos que aprender e ensinar também a ter maturidade suficiente para quando esses conflitos aparecerem, a gente não trocar o relacionamento, né? Não trocar o relacionamento, e sim a gente buscar consertar, buscar administrar o conflito, né? É mais ou menos isso a frase. Isso aí. Pensamento, tá? É isso aí. Mas, enfim. Deixa eu só pedir uma orientação para a direção, para os nossos líderes, porque nós estamos na metade do bate-papo e o nosso tempo acabou. Vocês que mandam. O que eu faço? O que fazemos? Mais 5 minutos para a gente concluir? 10 minutinhos para a gente concluir? Então, Luquinha, com você. A gente vai aproveitar, vamos ficar, Lucas, com essa imagem do Alexandre puxando o rodo com Tem água. uma pergunta sobre isso, na verdade. Que a gente gostou dessa imagem, fixa nela, gente. Pensa o Alexandre puxando água com rodo. E é uma coisa que aparece muito no meu Instagram. Quem não me segue no Instagram, me siga, aproveitando, fazendo meu jabá. Que é o quê? Eu expondo... Débora Marques, @Débora. Sou eu o quê? Expondo o Lucas, a nossa vida, para as pessoas que, assim, só são nossos amigos mesmo. E uma das coisas que eu gosto muito de expor o Lucas, que eu falo para ele que não é uma exposição aleatória, que eu realmente acho que é um fruto, e que quando eu falo sobre isso, eu sei que gera algo. Para alguns, gera incômodo, para outros, gera incômodo. Não, estou brincando. Tem gente que eu acho... É um disparador também. É um disparador, obrigada, amor. Às vezes é um disparador, às vezes é um incômodo, assim, às vezes é positivo, às vezes é negativo, né? Que é as tarefas da casa. Não é uma coisa fácil para ninguém. Eu desconfio, eu acho assim, valoroso, mas tem mulher que fala assim, ai, nada como uma casa limpa. E eu fico, não, tem muita coisa melhor que uma casa limpa. Tipo assim, é legal a casa limpa, quando não é você que limpou. Nossa, nada como a roupa toda passada. Eu falo, nossa, sério? Quantos anos será que vai demorar para eu ter esse sentimento de prazer? Para o quê? Limpar tipo, puxar uma água com prazer. Não é um negócio assim, é um negócio que eu tenho que exercitar. Então, assim, mas a casa, ela é do casal. Ela não é só da esposa. Ela é da esposa e ela é do esposo. Eu sempre digo isso, né? Que a gente é um time, né? Então, nós moramos na mesma casa, nós dois trabalhamos fora. Então, eu nem gosto da expressão de que, eu ajudo em casa. Eu não ajudo em casa. Eu faço as coisas que tem que fazer na minha casa. Porque se eu não fizer, quem vai fazer? Nós dois temos que fazer as coisas, não é mesmo? E eu enxergo assim que a gente tem que ter uma contribuição também, e não é um esforço. Não é sempre tão alegre, né? Eles têm que puxar um rodo de uma esposa que deixou o filtro aberto. Isso também aconteceu em casa também, mas né, não estufou o armário, pelo menos. Mas como que a gente faz isso, né? Como que a gente faz isso de uma maneira... Como que funciona isso no relacionamento? Há um combinado? A gente não chegou a combinar alguma coisa assim, né?
vocês já falaram um pouco sobre as tarefas de casa, mas e vocês, Gilmar e Noemi? Como é que vocês lidam com essa questão de tarefas de casa? Só para também, né, porque tem a ver com o contexto de vocês, também é a tarefa de casa, assim, tarefas do lar. Por exemplo, a Laura, sim. ela tem tarefa, ela tem uma vida, né, Demanda, tem uma né? fralda, tem, Sim. né? Na verdade, no começo do nosso casamento, ele só tirava o lixo. E, assim, me incomodava um pouco. E, assim, por conta que nós dois trabalhamos fora, e quando chegávamos em casa, ele, às vezes, ia ficar no sofá, vendo o celular ou fazendo alguma coisa, e eu estava lavando louça, colocando, né, todo o serviço da casa. E, às vezes, muitas vezes, eu chorando ali na beira da pia e fazendo. Teve dia, sim. Só que, assim, chegou um momento que nós sentamos e conversamos, porque, assim, a casa é dos dois, né? A necessidade de manter organizada, de manter-se limpa, é dos dois. Então, assim, da gente sentar e conversar, falar, olha, vamos fazer nós dois juntos, por quê? Vamos terminar juntos e vamos sentar juntos para descansar. Então, assim, isso houve realmente um entendimento que, graças a Deus, hoje não precisa nem eu falar. Às vezes ele mesmo já se dispõe, já coloca uma roupa na máquina, já recolhe, já estende. Então, assim, coisas que às vezes para o homem em si pode falar assim, é responsabilidade da mulher. Não é, varão. Isso aí é um negócio que pega a maioria dos homens, né? Pra falar a verdade. E é uma coisa que, assim, você não precisa fazer com a maior alegria da sua vida como se você estivesse fazendo a coisa que você mais gosta. Porque nem para a mulher é isso também, né? O serviço doméstico é um negócio cansativo e quanto mais rápido acabar, melhor, na verdade, né? E no começo do casamento eu era bem folgado mesmo, ela ficava bem nas costas dela, tudo. Mas eu entendi que, assim, para o homem, né? A responsabilidade primária é do homem em tudo na casa, né? Ele é o cabeça da casa, ele é o líder da casa, sabe? Então, assim, é responsabilidade do homem também, não é só da mulher, né? Manter a casa em ordem, limpar a casa, enfim, fazer tudo o que é necessário, né? E é isso, uma coisa que a gente aprendeu, que sempre que tem uma coisa que às vezes a gente não gosta de fazer no casamento, é ser intencional. Né? É necessário fazer? É necessário. Vamos sendo intencional até aquilo virar um hábito, um costume, sabe? Até ficar bom de repente. Né? E com as tarefas de casa desse jeito. Né? Lógico que a gente quer sentar no sofá, ver alguma coisa na TV, ou sei lá, fazer qualquer outra coisa. Né? É muito melhor, mas são responsabilidades dos dois, tem que ser divididas, os dois têm que ter esse companheirismo também. Né? A gente falou sobre companheirismo na vida, né? E isso faz parte também, né? Não tem... Com certeza. E a Bíblia fala, né, para o homem amar a sua esposa, né? Não fala para a mulher amar o marido, porque a mulher já ama, né, amor? É isso. Mas o homem tem que amar a esposa. E aí eu vejo isso também como uma maneira de você amar a sua esposa, né? Outro dia, gente, foi o dia do pedagogo. E para quem não sabe, existe esse dia e a Débora gosta muito de datas comemorativas. E aí, de presente para ela, eu comprei um vasinho de flor, um vasinho desses de mercado, R$2,50. Mas aí, eu coloquei lá o vasinho... Mas era bonito. Não fala o preço, Bonitinho. Não, isso valoriza. Estava tão bonito, foi só R$2,50, muito bem. Não, mas olha só, olha a valorizada que eu dei no negócio. Porque eu comprei o vasinho, deixei lá, e aí eu limpei a casa. O Vini falou que entrou no meu Instagram e me viu chorando, porque já tinha rolado uns stories. Ele falou, meu Deus, o que está acontecendo? Que a Débora está chorando na internet. Mas chorando assim, copiosamente eu estava. Porque tinha um cartãozinho falando assim, aproveite seu dia com a casa limpa. Cara, eu chorei tanto. E eu refletia justamente sobre isso, né? Sobre como, quando você ama o seu esposo, quando o esposo te ama, eu sinto que é Deus transbordando, né? Nada de bom vem de nós. Então, nós somos maus, somos ruins, somos péssimos, nada de bom vem de nós. Então, o amor que a gente sente pelo outro não é nosso, é de Deus.
Então, todas as ações que o Lucas tem, eu não só sinto que ele está me amando, que já seria ótimo numa vida normal, né, corriqueira, assim, mas eu sinto o amor de Deus. Então, por isso que é muito importante, porque está transbordando aquilo que Deus sente por você através da vida de uma outra pessoa, né? Homens, participe mais de todas as atividades da casa, né? Fica o recado muito bem dado em alto bom som. E tem sempre um retorno muito, muito benéfico, né? Gilmar, é o que eu digo também. Faça a sua esposa feliz, meu querido. Aí, agora a gente tinha uma pergunta que a gente ia fazer. E aí, o que nós vamos fazer? Eu acho que a gente precisa deixar para o próximo encontro, para que Não eles vai- venham. Ah, não vamos nem fazer essa. Eu acho que a gente não vai ter tempo mais. Então, sim. Tínhamos muito mais para conversar, mas vai ficar para o mês que vem. Espero que todos retornem, porque tem muita coisa importante que ficou, infelizmente. Queríamos tanto terminar, né? Mas não podemos passar do horário assim, tanto, né? Pode indicar, indique os seus livros. Irmãos, 2 livros aqui só que a gente tem lido. Um chama Reformando o Casamento, é de um autor chamado Douglas Wilson. Ele tem uma série de livros sobre família e é um autor assim direto e reto, né? Não é difícil de ler esse livro, ele é muito claro e prático, né? Então fica aí uma indicação, Reformando o Casamento. Esse livro é tanto para homens quanto para mulheres lerem, né? Porque tem instruções bíblicas tanto para o marido quanto para a esposa. Então muito bom. Esse outro livro aqui, a editora Fiel lançou tem uns 2 ou 3 anos mais ou menos, chama Homens de Verdade. Aí é o chamado de Deus para a masculinidade. Então, é o resgate da masculinidade bíblica que ele vai dizer nesse livro. Ele vai falar sobre o mandato masculino e como você aplicar esse mandato de Deus sobre a vida do homem, né? Então, aqui ele vai falar sobre todos os aspectos do homem, segundo a masculinidade bíblica, né? Então, fica uma indicação aí para os homens também. Isso aí. Aproveita e conclui, deixa seu recado aí, seu agradecimento. Gente, é um prazer estar aqui com vocês, irmãos. Nos sentimos em família mesmo. Todos nós estamos caminhando, né? Com certeza ninguém é perfeito, ninguém tem um casamento perfeito, mas nós podemos dizer que o nosso casamento é uma bênção de Deus, né? E não há nada difícil no casamento que não possa ser resolvido, sabe? Com diálogo, com amor, com a presença de Deus, né? Esse livro Reformando o Casamento, ele faz uma pergunta, né? Como você descreveria o aroma espiritual do seu lar, né? Então, nós precisamos lutar e se empenhar para ser um aroma agradável no nosso lar, né? E isso é um empenho das duas partes. Não é só o homem ou somente a mulher, né? Pense que os dois juntos, né, são mais fortes e vão chegar mais longe, né? Mais longe. É isso aí, nós agradecemos de estar aqui e espero que a gente tenha contribuído um pouquinho. Amém. É isso. Bom, a gente também agradece a oportunidade, desculpa as brincadeiras, mas não desistam do casamento, né? Eu, às vezes, quando eu escrevo cartãozinho, assim, né, para noivos, né, eu acho, assim, o casamento uma jornada maravilhosa, né? Deus trabalha muito no nosso coração, a gente aprende demais, né? Procure descobrir a linguagem de amor, né, do seu cônjuge. A Débora contando aí da história da limpeza, né? Então, é muito importante, assim, no casal, você identificar no outro, né? Porque muda, né? Às vezes tem desajustes porque a linguagem de amor de um é uma, do outro é outra. Então, procurem identificar, né? Conversar sobre isso. E maridos, abençoem suas esposas, abençoem, né, os seus maridos. Pode parecer chavão, né, mas não falem mal dele ou ele dela, né? Joelho no chão. Casamento é projeto do Senhor, alegra o coração do Senhor. Deus tem prazer, né, num casamento feliz, um casamento sadio. Isso é reflexo na vida dos filhos. E a gente está aqui por amor a vocês. E a gente se coloca à disposição também nesse ministério, né, que
está nascendo, que Deus abençoe grandemente. Nossa, amém. Só que a Flávia falou isso de realmente a gente não falar mal da esposa e do marido, enfim. Eu lembrei de uma coisa que no dia na cerimônia do casamento, foi o pastor Nilton que celebrou, né? E ele falou isso. As virtudes da Flávia você conta para quem? Conta para ela, né? E os defeitos da Flávia você conta para quem? Né? Conta para Deus. Não é para o vizinho, né? Então isso também, irmãos. Por isso que ele está orando tanto. Mas é isso aí, Deus abençoe. Ai, gente, que gostoso. Bom, prazer estar aqui com vocês, queridos amigos. Obrigada. Vini, que nos convidou com tanto convincente, né? Bem convincente. Obrigada, Vini. Mais do que essa meia hora aqui, o processo disso é o que a gente vê como Deus trabalha, né? Então, muito obrigada. E a todos os casais que estão aqui, eu vejo que, assim, todos nós somos uma gotinha. Então, às vezes, você está achando que vai ser uma chuvarada, um dilúvio, né? Que a sua vida vai ser algo grandioso. E, às vezes, é só uma gotinha. Mas é cada um gotejando, né? Que vai fazer, de fato, um volume, né? Então, alguns eu tenho oportunidade de conhecer, olhando aqui. E, com certeza, gotejam na minha vida, né? E trazem a vida de Deus para a minha vida. Mas, ainda assim, sendo corpo, eu entendo que isso, qualquer lugar que a gente estiver, que vocês estiverem, cada um à sua maneira, cada um com as suas dificuldades e com aquilo que é admirável, inspirador, né? Que, como eu disse, não vem de nós, mas vem do nosso Pai. Eu tenho certeza que molda ambientes e dispara coisa na vida de outras pessoas também. E amor da minha vida. Obrigada. Não, eu contei só os acertos aqui, né? Porque aqui, né? Eu não estou sendo entrevistado, entendeu? Eu tive esse privilégio. Mas que privilégio também, né? De participar, de poder ouvir, assim. A gente ouviu, né? O Gilmar e a Noemi, 7 anos, né? 7 anos, eles falando que são um casamento novo. A gente é baby, então, né? Então, a gente chega lá também, gente. Deus abençoe 18, nosso 18. Amém. Pessoal, vamos aplaudir o nome de Jesus que nos concedeu este tempo, Senhor. Obrigado. Que todos esses testemunhos, essas histórias edifiquem as famílias dessa casa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Tudo bem com vocês? Que o Senhor nos abençoou hoje, né? Nos brindou. Que delícia que foi essa noite, né? Muito gostoso. Em casa, eu resolvi fazer um projeto do elogio. Por quê? Eu tenho muita dificuldade em elogiar. Né? Ele falou que a gente entende. Eu tenho dificuldade, né, de fazer um elogio. E teve um dia que eu cheguei em casa e tinha um café. Era só um café, viu, gente? Não tinha bolacha na mesa, nada disso. Era só um café preto. Mas estava cheiroso. Eu senti o cheiro lá de fora. E, na hora que eu entrei, o Guto falou para mim, eu preparei um café para você. Eu me senti tão amada com aquele café, uma coisa simples, né? Não tinha, foi o que eu falei, não tinha bolacha, não tinha um bolo, né? O padrão do Lucas está alto, agora eu vou voltar para casa conversando no carro. Mas eu me senti amada e eu elogiei. E ele ficou tão feliz, e aí ele que teve o retorno, né? Ele falou, não, eu que me senti amado pelo teu elogio. E nós conversamos sobre isso, que a gente não tinha o costume de elogiar um ao outro. Foi o que o Guto falou, quando a gente começa a namorar, a gente tem os elogios, a gente enxerga, a gente vê, né? Primeiro as características físicas, depois a gente passa a amar perdidamente, aí é amor para todos os lados, e depois esfria, né? Vai passando. Eu seguro um pouquinho aqui. E eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer em casa uma caixinha do elogio.
Então, toda semana a gente tem que escrever um elogio. Está aqui a caixinha, ó, a gente pediu para fazer a caixinha do elogio. Toda semana precisa ter um elogio dentro desta caixinha. Em casa, nós somos em 3, porque eu tenho uma pitica, que já não está mais tão pitica, né? Mas nós somos em 3 e ela participa também, né? Da caixinha do elogio. Nós abrimos essa caixinha em casa toda sexta-feira, mas fica a critério de vocês, quando vocês querem abrir a caixinha. Mas a caixinha nunca pode estar vazia. E ela tem que ter pelo menos 2 bilhetinhos ali dentro. Certo? Ou 2 de um, ou 2 do outro. Tá? Mas ela precisa ter o elogio. Na sexta-feira, na hora do almoço, nós abrimos a caixinha e tem um elogio meu para o Guto, do Guto para mim, de nós para a Luísa, da Luísa para conosco. Tem um elogio. Quando nós começamos a fazer, foi justamente como o Alexandre colocou. Mas que coisa chata. O que eu escrevo? Tinha nada para elogiar aquela semana, mas para meter a boca, tinha. Para falar, olha, tinha. Essa história da pandemia foi bem isso mesmo. Dava para falar mal de todo mundo ali em casa. Né? Inclusive de mim, porque era daquele jeito lá que vocês colocaram. Né? E que a Noemi também falou, não sei quem que fica mais nervoso. O Guto falava, eu não sei quem que é pior, se é a mãe ou se é a filha, porque as duas estressadas. Né? A Fran compartilha bastante disso comigo, né, que eu falo. Então, foi muito complicado, principalmente para mim, porque eu tenho essa dificuldade. Mas eu falava, não, eu vou buscar alguma coisa, eu vou elogiar. Né? A Débora também falou isso, o nosso amor vem do Senhor. E não é só para elogiar aquilo que fez, é para elogiar também a sua característica física. O cabelo, o corpo, a roupa que colocou, né? O brinco diferente que está. Por quê? Porque, como a Flávia também pontuou, nós temos linguagens do amor. Então, para uns, o ato de serviço é o melhor elogio. Para outros, a característica física. Para outros, um presente. Eu adorei ser presenteada. Então, todos nós temos as nossas linguagens do amor. E com a caixinha do elogio, a gente consegue pontuar e descobrir. Aí eu vou deixar até um recadinho para vocês, mulheres. No grupo das mulheres, a pastora Eide está colocando o áudio das 5 linguagens do amor, do livro. Eu me esqueci o nome do autor. Eu não lembro agora, acho que é Gary, não me lembro o nome dele. Mas são 5 linguagens do amor e a pastora Eide está colocando no grupo das mulheres. Olha, quem puder, eu incentivo a ouvir. Faz uma diferença tão grande no casamento, mas tão grande, porque você descobre qual é a linguagem do amor do seu esposo, da sua esposa, e aí você começa a fazer e a pontuar diferentemente na vida dele ou na vida dela. O livro é espetacular. E para quem tem filhos, tem a linguagem do amor para crianças também. Também tem. Se eu conseguir, eu coloco lá no grupo, pelo menos o PDF do livro da linguagem do amor para as crianças, porque elas também têm. A minha filha necessitava ser elogiada. Falava, mas eu não mereço uns parabéns, mas você não gostou? E eu tinha essa dificuldade. Então, o potinho do elogio, a caixinha do elogio, foi essencial para fazer a mudança no nosso relacionamento. A gente começou, principalmente, a olhar mais o que acontecia no nosso cotidiano, porque precisava ter um elogio. Então, a gente começava a analisar mais e a pessoa também começava a fazer mais, né? Porque ela queria ser elogiada, ela gostava de ser elogiada. Todos nós gostamos de elogio. Quando vem uma crítica, embora seja uma crítica construtiva, a gente fica um pouco ressabiado. Mas o elogio não. O elogio é dom de Deus e vem porque nada de bom realmente é nosso, é do Senhor. O Guto até separou um versículo para pontuar. Enquanto ele encontra aí, essa caixinha aqui foi preparada pelo nosso grupo de casais agora, né, que está sendo liderado pela Emanuele e pelo Lindenberg. E tem aqui primeiro encontro de casais da nossa igreja, Vineyard de Bauru, e a data de hoje. Dentro da caixinha já tem um bloquinho para vocês escreverem.
tá? Então, já tem aqui dentro da caixinha um bloquinho. Comecem. Não é fácil começar, mas comecem fazendo, né? Nós estamos na quarta-feira, ou se vocês quiserem já começar para amanhã, ou se não, então vamos começar no sábado e a gente abre no próximo sábado. É uma semana. E aí, no final, por favor, tá? Peguem a caixinha e levem. Uma vez que vocês estão com a caixinha, sabe onde que eu deixo a caixinha em casa? Em cima da mesa da cozinha. Para todo dia, na hora que for almoçar, a gente lembrar que a caixinha está ali. Eu não deixo ela escondida no armário, não. De repente, na sala, né, em alguma prateleira da sala, alguma coisa assim, mas ela precisa ficar visível. Então, ela fica ali na mesa da cozinha, então eu falo, já preencheram, já colocaram, tem um elogio para mim, eu quero abrir, eu quero ver. Então, no final, ali, na hora que terminar o culto, por favor, peguem essa caixinha, tá? Pratiquem. E também não esqueçam de tirar a foto, tá joia? Quer ler? Está em 1 Pedro 3, peraí. 1 Pedro 3, 7, 8. Também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que, por isso, deve ser tratada com respeito. Porque a esposa também vai receber, junto com você, o dom da vida, que é dado por Deus. Haja assim para que nada atrapalhe as orações de vocês. Finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Que Deus os abençoe muito, de todo o meu coração. Eu amo muito vocês. E vocês são a minha família. Então, eu, assim, oro por vocês, né? Oro pelos casais. Agora que nós estamos entrando nesse projeto de casais, tenho orado muito pelos casais da igreja. Oro muito pelo nosso casamento também, que não é mil maravilhas, né? Mas está pautado, está na rocha, está em Deus. E que Deus os abençoe imensamente. Tá? E não esqueça de pegar a caixinha, hein, por favor. Então, eu quero já te convidar a colocar na sua agenda para o mês que vem, sempre a terceira semana, na quarta-feira, tá? Vai ter sempre essa reunião, nesse mesmo modelo, né? Vai ser uma coisa bem descontraída. Para quê? Por mais que a gente fale assim, por exemplo, eu estou bem, né, meu relacionamento está tudo bem, né? Eu acredito que sempre a gente pode melhorar, né? Então, não é só para quem, de repente, está passando alguma dificuldade. Essas reuniões é para quê? Para fortalecer as nossas uniões, né? E, além disso, né, para fortalecer mais ainda, né, nesse período, nós fizemos um curso que chama Aliança, né? Então, assim, nós formamos alguns líderes na igreja para ministrar esse curso, né? Eu queria que essas pessoas ficassem de pé, o Marcelo e a Fran, por favor, só para vocês conhecerem os líderes. A Thalita e o André, a Flávia e o Alexandre, o pastor Rogério e a Ruth. Então, irmãos, eles são os líderes. Isso, vamos dar uma salva de palmas para eles. Obrigado. Então, o que eu iria lançar para vocês? Nós estamos lançando, além dessa reunião mensal, nós teremos esse curso, que as pré-inscrições começaram a partir de hoje. Então, se você tem interesse em fortalecer a tua união, em aprender, em crescer em Cristo, faça parte desse grupo, procure a pastora Eide, tá? Se você quer fazer inscrição, já pode procurar ela, sinalizar, que ela vai te direcionar para esse curso. É uma bênção, né? Eu tive o prazer de fazer esse curso também, né? Então, esse curso ele vai ser ministrado em 4 meses aproximadamente, né? E eu tenho certeza que vai ser bênção para a vida de vocês. Mas, assim, tudo na vida, né, a gente tem que dar o primeiro passo. A gente não tem que ficar esperando. Então, eu te convido a, realmente, a gente investe em várias coisas, né? A gente investe nosso dinheiro, a gente quer um carro melhor, uma casa. Então, eu queria te convidar a investir na tua família, no teu casamento. Amém, irmãos? Vamos lá. Agora, eu queria pedir... Isso não estava planejado, mas quando eu cheguei aqui, eu senti isso no meu coração, e depois o Alexandre confirmou aqui na frente. Eu achei que é de Deus, irmãos. Então, eu queria pedir para vocês ficarem de pé.
Todos. Eu queria pedir para um olhar para o outro, para o casal, o marido olhar para a esposa. E agora, né, como o Alexandre falou, uma coisa que veio no meu coração também, o Alexandre confirmou, né, isso aí. Eu queria que agora você vai ter um tempinho para você orar para o teu marido e para a tua esposa. Mas eu quero que você ore para ele. Não ore lá para finanças, para outras coisas lá fora. Agora é o momento seu e da sua esposa e do seu marido. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Pai, por essa noite. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos proporcionado esse momento para nós aprendermos mais de como investir em nossas vidas, em nosso casamento, em nossas vidas, ó Pai. Pedimos que o Senhor seja sempre o centro de nossas vidas, que o Senhor fortaleça a nossa aliança, que o Senhor tire de toda coisa do mundo, toda distorção do mundo sobre as nossas vidas, sobre os nossos casamentos, sobre as nossas vidas, ó Pai. Pedimos que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor não deixe nenhuma seta maligna interferir na nossa vida, na nossa família, no nosso casamento, na nossa união, Senhor. Abençoe os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa união, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.